Do abismo escuro, um livro em chamas cai como uma estrela. Sua descida flamejante, pintando um rastro na noite. O livro colide com a terra, um impacto violento que lança faíscas e fragmentos carbonizados. As chamas consomem avidamente as páginas. Cada estalo e sibilo um testemunho da destruição do conhecimento. O fogo lança sombras dançantes que se contorcem e se torcem, iluminando uma cena de desolação sombria. A escuridão reclama a terra, as brasas do livro brilhando como estrelas moribundas na vasta e indiferente noite. No vazio virtual, o logotipo Codex Mistério começa a se formar, suas linhas brilhando com intensidade neon. 2 olhos penetrantes de neon se materializam, ardendo intensamente, como se estivessem olhando diretamente para as profundezas da alma do espectador. Os olhos parecem se intensificar, seu olhar firme, sugerindo os mistérios escondidos dentro do Codex Mistério. A escuridão envolve o logotipo, amplificando o impacto do brilho neon e o olhar penetrante. O logotipo pulsa suavemente, um convite silencioso para descobrir os segredos que estão além de seu olhar enigmático. Uma sensação de expectativa aumenta à medida que o logotipo Codex Mistério se solidifica, prometendo uma experiência digital imersiva. Sob o sol escaldante de 1947, arqueólogos mergulham em uma caverna empoeirada, suas sombras dançando nas paredes antigas. O ar paira espesso de antecipação enquanto eles afastam camadas de areia e tempo, buscando relíquias esquecidas. Um brilho de cerâmica capta a luz. Um jarro de barro escondido emerge do abraço da terra. Sussurros de entusiasmo percorrem a equipe enquanto se reúnem em torno da descoberta. O jarro, selado por séculos, promete segredos que poderiam reescrever a história. No fundo da caverna, um arqueólogo descobre um jarro selado, com seus segredos velados em poeira antiga. Com a respiração suspensa, ele abre cuidadosamente o frasco, a expectativa gravada em seu rosto envelhecido. Dentro, aninhado em camadas protetoras, encontra-se um pergaminho antigo. Seu destino prestes a se desenrolar. O pergaminho é desenrolado, revelando a escrita delicada de uma língua esquecida. A câmera se detém no texto hebraico. Cada símbolo, um sussurro de séculos passados. A luz atinge a tinta antiga, dando vida às palavras, seu significado ainda um mistério. Um cartão de título surge, em contraste com o cenário de uma rua movimentada. Letras em negrito soletram o título ameaçador: Proibido pela Igreja. A voz de um narrador ecoa, traduzindo o decreto proibido. Proibido pela Igreja. As palavras perduram, lançando uma sombra sobre a vibrante cena de rua. Contra a tela infinita do céu, uma figura solitária começa a ascender. Enoque se eleva, atraído para cima como se por uma força invisível, deixando para trás o reino terreno. Um turbilhão de luz o envolve. Cada raio um farol na extensão que escurece. As próprias estrelas parecem recebê-lo, seu brilho distante espelhando sua ascensão. Mais e mais alto ele sobe, o mundo encolhendo-se sob ele. Enoque desaparece no cosmos, tornando-se um com a tapeçaria celestial. 200 anjos descem, suas formas silhuetadas contra a noite, asas cortando a escuridão. Um quadro sombrio e apocalíptico se desenrola enquanto eles despencam em direção à terra. Uma queda celestial da graça. O véu da noite se rasga, revelando a dura realidade de sua descida. Um sinal ominoso brilha no céu, prenunciando uma era de desespero e retribuição divina. Numa caverna escura, os anjos caídos se reúnem, liderados por Azazel e Semiasa. Tatuagens complexas brilham em vermelho sob a luz fraca, projetando sombras misteriosas. A caverna ecoa com planos não ditos. Um refúgio para os banidos. Uma sensação de propósito sombrio preenche o ar.
carregada de expectativa e pavor. Um pacto profano, gravado em tinta. As tatuagens rastejam na pele. Um testemunho blasfemo. Anjos caídos carregam a marca da sua danação. Cada símbolo, uma história de rebelião e ruína. Uma história sombria gravada em corpos. Sob o céu aberto, um acampamento fervilha com atividade enquanto anjos caídos descem, sua presença alterando o curso do destino humano. Os segredos da metalurgia são revelados. Enquanto os humanos aprendem a forjar armas, o clangor do martelo contra o aço ecoando pela terra. Juntamente com as ferramentas da guerra, uma arte delicada surge, a aplicação da maquiagem, transformando rostos e destinos. O conhecimento proibido floresce no acampamento, mudando para sempre a relação entre humanos e o divino. Dentro do palácio opulento, uma mulher, radiante com maquiagem, inicia uma dança sedutora com o rei. Seus trajes luxuosos esvoaçam ao seu redor enquanto ela se move. Uma sinfonia visual de encanto e poder. O rei, cativado, observa cada movimento dela, seu olhar se intensificando a cada passo gracioso. Invisível, o pecado começa a se espalhar como uma praga rastejante por todo o palácio. A dança continua, um jogo perigoso de desejo e engano desenrolando-se no coração do reino. A cidade à noite pulsa com energia frenética, um caldeirão de orgias e violência sob um céu escuro. A escuridão envolve cada esquina, cada beco, enquanto a humanidade se contorce em moralidade corrompida. A cidade ferve, um caldeirão de pecado, onde anjos caídos lançam longas e sombrias sombras. Uma sensação de desconforto permeia, enquanto forças invisíveis distorcem a alma da cidade. A noite se desenrola, revelando a face oculta da cidade, de desejo e desespero. A inundação avança por terra, uma maré implacável consumindo tudo em seu caminho. Arranha-céus desmoronam, monumentos caem, e a terra é engolida pelo ataque implacável. O desespero pesa muito à medida que a esperança se esvai sob a sombra da destruição iminente. O planeta, antes vibrante, agora enfrenta a aniquilação total. O caos reina enquanto a inundação transforma a terra em um deserto desolado. No abismo eterno, anjos caídos jazem acorrentados, sua liberdade suspensa. Correntes etéreas cintilam fracamente, prendendo-os na escuridão eterna. Cada elo pulsa com uma luz fria, um testemunho da sua queda celestial. As correntes refletem a fraca luz de sua glória em declínio. Suas formas são distorcidas, um reflexo de seu tormento interior. Uma prisão de luz e sombra, onde a própria esperança está acorrentada. Um manuscrito etíope enigmático surge online, seus símbolos antigos entrelaçados com código moderno. O manuscrito data de 2025, uma tapeçaria de história e profecia. A internet explode quando as agências de notícias se enchem de imagens e traduções. Começa uma contagem regressiva global, com suas implicações envoltas em mistério. O mundo observa, agarrado pela mensagem ominosa do manuscrito. Dentro da igreja, o Papa lê o manuscrito, com o rosto marcado por crescente pânico. Uma onda de medo percorre os fiéis reunidos, com os olhos fixos no Papa. O espaço sagrado agora está preenchido com pavor palpável. O manuscrito lançando uma sombra escura. Os sussurros se intensificam quando a expressão alarmada do Papa confirma seus piores medos. As ruas da cidade estão cheias de caos enquanto as pessoas correm, seus rostos marcados pelo medo. Um mar de rostos reflete o terror da desgraça iminente. As vozes se elevam em um coro discordante de pânico. Cartazes de protesto tremulam no meio da multidão frenética, um apelo desesperado contra o esquecimento.
O ar crepita com tensão enquanto a humanidade enfrenta seu possível fim. A cidade treme sob o peso do medo coletivo. No fundo do abismo, correntes de fogo começam a ceder, seu domínio flamejante enfraquecendo. A primeira ligação se rompe. Uma chuva de faíscas irrompe quando os laços mágicos se quebram. Ecos de metal estilhaçado reverberam, sinalizando o colapso de restrições antigas. Mais correntes se rompem, o som se intensifica, mais insistente, prometendo liberdade. Cada elo quebrado envia ondulações pela câmara. Um testemunho do poder libertado, a corrente final se estilhaça. Um clangor ensurdecedor quando os últimos vestígios de aprisionamento desaparecem. Um sorriso sinistro brincava nos lábios de Azazel, um indício de escuridão em seus olhos. O rosto de Azazel, um sorriso sinistro. O sorriso sinistro se espalha pelo rosto de Azazel. O sorriso sinistro de Azazel. Um brilho maligno. No fundo da terra, luzes fluorescentes lançam um brilho intenso sobre rostos marcados pela preocupação. O destino do mundo está em jogo. Cientistas se reúnem em mesas desorganizadas, com as sobrancelhas franzidas em concentração. O ar está carregado de medos não ditos. Documentos transbordam. Um testemunho da crise em questão. Xícaras de café meio vazias marcam a passagem de horas sem dormir. Líderes mundiais se reúnem em tons silenciosos, o peso de suas decisões pressionando-os. O bunker vibra com uma energia nervosa, uma busca desesperada por uma solução para uma catástrofe iminente. Cada rosto reflete a mesma determinação sombria. Encontrar esperança diante do desespero avassalador. Sob um vasto céu, desértico e estrelado, figuras religiosas se reúnem, seus rostos iluminados por tochas trêmulas. O ar do deserto vibra com o som de seus cânticos unificados, um apelo desesperado ecoando na noite. Expressões solenes gravadas em seus rostos revelam o peso de sua tarefa sagrada. Eles realizam um ritual antigo, uma última defesa contra a escuridão crescente dos anjos caídos. Correntes, antigas e poderosas, começam a gemer, o som ecoando pelas profundezas do abismo. Com uma rachadura final e estrondosa, as correntes que prendiam os anjos caídos se estilhaçam completamente. Poeira e detritos caem quando as últimas correntes se quebram, sinalizando o fim de um aprisionamento secular. Libertados de seus laços, os anjos caídos se agitam, seus olhos brilhando com um novo poder e uma antiga ira. Através da vasta extensão acima da terra, sinais ominosos começam a se manifestar, pintando o céu com presságios de desgraça. Luzes misteriosas dançam na atmosfera, projetando sombras longas e distorcidas pela paisagem, sinalizando o fim. As constelações outrora familiares mudam e se contorcem, transformando-se em formas grotescas que aterrorizam e confundem. Uma tela celestial de cores vibrantes e energias caóticas se desenrola, um espetáculo de tirar o fôlego e aterrorizante do apocalipse. Os próprios céus parecem chorar quando o céu se racha e sangra, desencadeando ondas de tristeza cósmica sobre o mundo abaixo. Na quietude da noite, a família se une, as mãos entrelaçadas sob a luz vacilante das velas. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo crepitar suave das chamas. A apreensão paira no ar, pesada e palpável, envolvendo cada um deles. Os rostos estão iluminados, mas as sombras dançam, revelando o medo em seus olhos. Cada sussurro do vento, lá fora, parece um aviso, um prenúncio do desconhecido. A escuridão se aproxima, mas a luz das velas persiste. Um farol de esperança frágil. Cidade está em chamas. Um inferno horrível consumindo tudo sob o manto da noite. As chamas dançam descontroladamente, pintando o céu escuro com pinceladas de laranja e vermelho. Um testemunho da destruição
que tudo consome. O caos irrompe quando a cidade sucumbe, uma sinfonia de destruição ecoando pela noite. O ar crepita com o calor e o fedor de ruínas em chamas, um lembrete sombrio da queda da cidade. O horizonte, outrora orgulhoso, é agora uma silhueta irregular contra o horizonte flamejante, uma paisagem de desespero. No fundo do abismo, as sombras se agitam quando o Azazel e Semiasa emergem, seus olhos ardendo com um propósito sombrio. Uma legião de anjos caídos se reúne atrás deles, uma força silenciosa e ameaçadora, pronta para desencadear o caos. As asas das sombras se desdobram, obscurecendo a luz fraca, enquanto o exército se prepara para a ascensão. Azazel levanta a mão, um sinal para avançar, e uma onda de expectativa percorre as fileiras. Eles avançam, uma maré negra surgindo do abismo, destinada à terra incauta. O céu se abre, uma fenda na própria realidade. Um turbilhão de energia escura se contorce contra o azul sereno. Do abismo, uma horda monstruosa de demônios surge. Suas silhuetas são grotescas contra o mundo brilhante e incauto. Uma invasão começa, prometendo caos e destruição. A luz trêmula das velas mal penetra as sombras da vasta igreja, revelando uma cena de pavor ominoso. No altar, o Papa permanece firme. Seu rosto, uma máscara de determinação sombria contra a escuridão crescente. Diante dele, uma multidão se contorce em agonia. Seus gritos, ecoando pelo espaço sagrado, corpos contorcidos por forças invisíveis. O próprio ar crepita com tensão, uma sensação palpável de desgraça iminente pairando pesadamente dentro das sagradas paredes. No campo de batalha, os exércitos humanos avançam, suas armaduras brilhando sob a luz solar intensa. Demônios rugem, suas formas grotescas colidindo contra as linhas de homens. Aço colide com garras demoníacas enquanto a batalha desce ao caos. O chão está manchado de carmesim, um testemunho da ferocidade da guerra sem fim. No fundo do bunker, os cientistas se reúnem, seus rostos iluminados pelo brilho ameaçador da arma secreta. Os dedos dançam sobre controles complexos, iniciando a sequência para obliterar demônios. O ar começa a crepitar com energia invisível, uma tensão palpável preenchendo cada canto da sala. Os mostradores são girados com precisão, cada clique ecoando no silêncio expectante enquanto a arma é ativada. Botões são pressionados, selando o destino de inimigos invisíveis, enquanto a máquina desperta com crescente intensidade. Um zumbido baixo ressoa pelo bunker, um crescendo crescente prometendo destruição e uma virada na maré. Uma explosão ofuscante irrompe pela terra. Ondas sísmicas se propagam pelo solo. A arma secreta detona com força devastadora. Continentes racham e desmoronam. Detritos caem do céu. Parte da terra é aniquilada em uma explosão cataclísmica. Em abismo, Azazel observa o caos se desenrolando. Seus olhos brilham com escura satisfação enquanto a destruição se espalha. Semiasa está ao lado dele, igualmente satisfeita com a devastação. Juntos, eles se deleitam com o pandemônio que desencadearam. Sob o manto da noite, um pequeno grupo de sobreviventes se une, buscando consolo na união. Sombras dançam ao seu redor. A escuridão, uma lembrança constante dos perigos espreitando além de seu refúgio. Cada respiração é uma oração. Cada batida do coração, um tambor contra o silêncio da paisagem desolada de terra. Em seus olhos, uma brasa vacilante de esperança luta contra a escuridão avassaladora. O rosto de um sobrevivente preenche o quadro, marcado pela adversidade. O cansaço sulca o rosto do sobrevivente, um testemunho de batalhas travadas. Ainda assim, entre as linhas, uma faísca acende. Esperança. Os olhos do sobrevivente brilham com uma resiliência inabalável. O rosto conta uma história de sobrevivência e o poder duradouro da esperança. A tela escurece
engolindo a cena na escuridão absoluta. Um silêncio opressor desce, amplificando a incerteza. O silêncio pesado se estende, cada momento espesso de antecipação. A escuridão se aprofunda. A ausência de luz espelhando o desconhecido. Uma questão persistente ecoa no vazio. Eles vão voltar? A pergunta paira no ar, sem resposta e inquietante. Da escuridão absoluta, um olho se abre, um farol no vazio. O olho pisca lentamente, adaptando-se a uma luz invisível. O logotipo Codex Mysterium se materializa, um emblema do conhecimento oculto. Abaixo do logotipo, letras marcantes aparecem. Sábado, 20 horas. Uma declaração sombria ecoa através do silêncio. Um sino fúnebre toca. A cena sugere um começo, imerso em mistério.